nossos clientes, nossa experiência também no mercado, mostra que quando você implementa um monitoramento, vamos falar assim, existe muito ruído de coisas não bem configuradas, né? Então, usuários que têm acessos que não deveriam, sistemas que têm serviços que não precisam, né? Conexões de dentro para fora, para localidades que não deveriam, então não existe aquele. Você vê, né? Ela vai ver o firewall da pessoa, da empresa, para fora é all permitted, né? Tudo permitido. E, quer dizer, indo dentro desse conceito, a gente deveria só ter conexões que realmente são válidas, né? Às vezes, conexões internas, de fora para dentro, para serviços ou servidores que a empresa nem sabia que tinha, né? Aí você pergunta, mas esse serviço precisa estar lá? Não sei dizer, né? Então, esse é um problema também que pelo menos a gente percebe que na hora que você implementa um monitoramento, é uma baderna, né? E você fechar isso para tirar o ruído, para identificar eventuais incidentes, é um desafio. Vocês não veem dessa forma? A priorização, por exemplo, no caso de segurança, né? A priorização pelo tipo de ameaça que você vai monitorar, implica na despriorização de um outro tipo de ataque. E isso para a gestão, né? Para a gestão da empresa, às vezes é uma dor, porque você quer estar 100% seguro. Entendeu? Mas eu tenho uma equipe de segurança, precisa de mais X analistas. Tá bom, vamos colocar mais X analistas, mas eu quero estar seguro completamente. E aí, quando você fala de priorizar, gera esse... Mas então a gente vai olhar essas principais ameaças aqui, mas e essas outras? Não são ameaças? São. Mas tentar abraçar o mundo, fatalmente você vai tomar gol ali. Sabe? Vai acontecer. Então, é mais sensato, e isso é a experiência, né? Não só a minha, não só a do cara, mas a de toda essa comunidade de segurança, de que você precisa, sim, identificar quais são as principais ameaças. Quais são as 5 principais? É o que a gente fala, né? O caso de uso, né? Assim, um SOC se implementa também com o caso de uso, né? Quer dizer, o que te preocupa? Que não poderia acontecer. Segurança residencial. Exato. Né? Assim, o que é mais preocupante? A porta precisa ser fechada. O muro também precisa subir, também precisa colocar cerca lá em cima, também precisa pôr câmera, também precisa pôr sensor e tal. Mas, sabe, e depois da porta, as janelas precisam ser tratadas, entendeu? Não tem jeito, não tem jeito. Você precisa começar pelo que é mais ameaçador para você. E aí entram outras competências, né, outras coisas que a gente está comentando um pouco aqui, mas que estão sempre bem presentes aí, estão bem correlacionadas, que é a questão de gestão de risco, que já é uma outra, né, a gente já está falando de uma outra vertente, de um outro tipo de atividade, né, que é de gestão de risco, gestão de risco de segurança, né, de risco de negócio, de risco de segurança. A gente tem a questão de conscientização, que é super importante, porque às vezes o board faz o investimento, bom, nós temos então a equipe, está ali a estrutura, o gerente, o coordenador, os analistas, tem esse custo com licenciamento, estamos seguros. E aí a utilização a utilização dos seus dispositivos, a interação dos colaboradores em rede social, ou a exposição deles, aí é um super risco, né? Então todas essas coisas estão relacionadas. Que bom. Acho que dentro desse perfil que a gente colocou do SOC, né? Aí eu vou direcionar para o Carlos. Quais são os principais processos? Eu sei que você está num processo até de construção de um SOC, né? E você deve estar estudando muito esse assunto, deve estar fresquinho na sua cabeça, né? Quais seriam os principais processos que a gente tem que ter dentro de um SOC, na sua visão, assim, já para direcionar aí para quem está começando aí também no mesmo desafio que você está tendo hoje? Eu começaria de novo pelo impacto ao negócio, tá? Então, entender a sua empresa, ou a empresa que você vai monitorar e o que é importante para ela. Para você sugerir ali um baseline de casos de uso, por exemplo. Um processo de threat intel também é importante, porque às vezes a ameaça ela muda de acordo com o tipo do negócio. Uma empresa de varejo, de repente, é uma ameaça
que tem mais potencial para atacar aquela empresa. O segmento bancário já é outra, né? Então, a parte de Threat Intel é algo que está em alta hoje, é bem importante, tá? Então, fora entender o seu próprio negócio, né, o que é crítico ali, é entender os atacantes, né, que entraria a parte de Threat Intel, para ver o que pode ser viável, ou qual tipo de ataque pode afetar mais o seu negócio. E aí você direciona o esforço para aquilo. Vou monitorar aquilo primeiro. Depois pode fazer outras coisas? Até pode, mas comece por aquilo que pode trazer um impacto maior ou que é mais usado pelos atacantes, é conhecido. Hoje tem fontes aí externas que fazem isso, tá? Para identificar qual tipo de ataque afeta o varejo, ou o bancário, ou uma indústria, né? Coisa assim. Depois tem processos de monitoração, né? Você vai definir o baseline do que você vai monitorar. Tem processo de resposta ao incidente. Então não basta monitorar, pô. Caiu um incidente lá, um caso de uso, trigou, pode ser um incidente. O que você faz ali, né? Então tem que ter um processo de resposta ao incidente muito bem detalhado, né? Tem playbook que você cria para cada caso de uso, para o nível 1 começar a fazer a triagem, ver se é um incidente mesmo. Se for, o que faz? Tem um processo de resposta nível 2, né? Como que eu mitigo isso? Tem uma gestão de ativos bem estruturada, né? Tem que ter um inventário mínimo ali para você saber atuar, né? Identificar, ó, teve um ataque naquilo ali, você sabe como mitigar aquilo ali de forma assertiva. O que é aquele P, né? A gente tem lugares que nem sabe do que se trata. Isso, então o inventário ali é legal você ter. Pelo menos os ativos críticos, né? E saber como responder para aquilo de forma rápida e assertiva, né? O dia que aconteceu o incidente. Então, todas essas caixinhas tem que ser treinadas. O analista nível 1, o cara que vai criar o caso de uso, é outro perfil. Threat Hunting é outro perfil. Threat Intel. Você tem, de repente, um time de governança, como foi bem citado também, né? Para estabelecer os riscos, fazer um BIA, de repente, né? E tudo isso vai ser um processo que vai ser integrado para você depois construir o seu SOC, né? Moldar naqueles parâmetros ali, né? E aí depois vai melhorando, refinando e tal, mas é legal você construir esse processo desde o zero para você ter um pontapé ali mais assertivo, né? E não já começar desde o início com um monte de falso positivo, que é o que geralmente acontece. E o processo de resposta automatizada, que é um sonho de todo mundo, né? Tipo, colocar lá um robozinho, né, que possa entender a situação que está ocorrendo e fazer o processo eventualmente de bloqueio ou de mitigação daquele problema de forma automatizada. O sonho, o XDR está surgindo aí com essa prerrogativa, né, de fazer isso. Como que vocês veem isso? É algo já maduro? Dá para implementar ou ainda tem que esperar um pouco mais? Você tem um termo que está bem comum que é o SOAR, né? Sim. Security Orchestrated Automated Response. É justamente para isso. Mas assim, né? Colocar o SOAR lá, ele não vai fazer absolutamente nada de início. O SOAR nada mais é que você pegar o processo que hoje você faz manual. Então esse processo tem que estar bem desenhado. O analista, por exemplo, segue e você vai importar aquilo para a ferramenta para que ela faça automática. Mas se você não tem um manual que é seguido por um analista bem feito, você não vai conseguir importar na ferramenta também. Então o processo volta para o meio manual, tá? Ele só vai te dar uma agilidade maior de um processo que você já tem, tá? Então o desenho do processo, como você vai tratar um incidente, mitigar aquilo, tem que estar escrito, tá? Então a concepção, às vezes, é que pessoas têm errada, né? Acho que o SOAR vai colocar lá a caixinha e ele vai começar no primeiro dia já fazer isso para você. Tudo, né? Não faça. Esse processo é seu. É isso mesmo. E assim, isso mostra, né, que no processo de resposta a incidente, a gente, no primeiro momento, não está apoiado a talentos, e sim a processo, né? O talento, talvez ele entre aí num segundo, num terceiro nível aí de resposta ao incidente, né? Porque isso é uma das coisas que também tem no mercado, né? Quer dizer, é muito importante ter processo, né? Você tem que ter processo para tudo. Se você não sabe... se não há um processo estabelecido, a cada ocorrência, naturalmente a equipe vai ter uma reação diferente. E, portanto, vai ter resultado diferente. Você não vai ser efetivo naquela, sabe, no tratamento daquele incidente ou no combate àquela ameaça. Então, essa é uma das coisas que a gente vê também, né? As pessoas muito preocupadas em ter lá um talento, né? Lá no SOC, que tem que ser, a gente falou, tem que ter alguns skills, óbvio, né? Mas que a gente tem que ter uma equipe que vai estar desenvolvendo esses processos, né? E a equipe que vai seguir tudo isso ao longo do tempo e fazendo o monitoramento. A gente está